Tudo bem? Estamos de volta para mais uma aula do nosso curso de CorelDRAW 2023. Hoje nós vamos tratar dos termos e conceitos do CorelDRAW, tá? Então, é muito importante você conhecer os termos e conceitos do Corel antes de você criar qualquer projeto aqui dentro. O design que começa já vai direto para a criação, sem entrar pela base, sem conhecer os termos, o nome, para que serve e como utilizá-los, ele vai ser um design incompleto, tá? Sempre vai estar dependendo de um tutorial ou de alguém para lhe explicar algo que ele saberia facilmente desenvolver se ele conhecesse os fundamentos, os conceitos e os termos do aplicativo ou do software que ele está utilizando, seja o CorelDRAW, Photoshop, Illustrator ou qualquer outro aplicativo do design gráfico, tá bom? O primeiro conceito, na verdade, isso aqui não é conceito, é termo, é o objeto. Por que é importante você saber do que se trata objeto? Principalmente porque dentro do curso eu vou utilizar muito esse termo, selecione o objeto tal, selecione o objeto X, objeto Y, e o que é objeto, tá? Então, objeto, pessoal, é tudo aquilo que você vai utilizar aqui dentro do CorelDRAW, tá? Tudo que você utilizar aqui dentro do CorelDRAW, tá? Então, vamos lá. O que vai ser objeto? Um elemento de um desenho, como uma imagem, formas, linhas, textos, curvas, símbolos ou camada. Tudo isso vem a ser chamado de objeto dentro do Corel, tá bom? Então, é importante você pegar papel, caneta e ir anotando, tá bom? Então, o que é um objeto? É um elemento de um desenho, tá? Objeto é um elemento de um desenho. Aqui tem que ter dois pontos, né? Como uma imagem, forma, linha, texto, curva, símbolo ou camada, tá bom? Então, vamos na prática ver aqui dentro do Corel para você ver o que são esses objetos aqui no Corel, tá? Bora lá. Olha só. Então, vou colocar aqui do lado, né? Que são objetos, tá aqui. E vou distinguir para você esses objetos aqui, tá? Então, quando eu venho aqui, ele fala que um elemento de um desenho como uma imagem, né? Então, uma imagem, tá? Vamos pegar aqui uma imagem aqui. Tá? Pegar aqui essa imagem desse escudo, tá? Então, isso aqui é uma imagem de um logo que eu trouxe para o Corel. Então, isso aqui é o que? Um objeto, tá? Objeto. Um desenho, uma forma. O que seria forma? Formas são o que? Um retângulo, aqui um elipse, ou essas ferramentas aqui, ó, tá? São formas. Então, vou pegar aqui um retângulo, eu tenho um objeto chamado retângulo, tá? Aqui eu tenho um objeto chamado elipse, ok? E aqui nós vamos ter um objeto chamado polígono. Aí aqui eu tenho outro objeto chamado estrela, que é uma forma, tá bom? E temos muitas desses objetos aqui dentro do Corel, tá? Então, aqui eu tenho as formas comuns. Vindo aqui em cima, temos todas essas formas. Então, são formas que são chamadas de objeto, tá bom? Ok. O próximo aqui, linhas. Linhas, ó, vamos pegar aqui, qualquer uma ferramenta dessa aqui, pegar a Bezier, isso aqui é uma linha, né? Ok. O próximo é curva. Curva é texto, né? Texto, ó. Pega aqui a ferramenta texto, digito um texto, tá? Então, isso aqui também é chamado de objeto, ok? Texto também é objeto. Curvas, o que seria ser curva? Todo desenho que você faz dentro do Corel utilizando uma dessas ferramentas é chamado de desenho de curva. Então, pega aqui a Base Spline, eu vou fazer aqui um desenho, isso aqui chama-se curvas, tá? Ok. Símbolos ou camadas. Camadas, a gente vem aqui na janela de encaixe, a camada tem aqui o ícone da camada, que ela é chamada de objeto, tá vendo? Objeto. Tá? Então, a camada no Corel, ela é como se fosse no Photoshop, né? Você vai poder selecionar todos os elementos, ou todos os objetos que eu tenho na minha área de trabalho aqui, ó. Então, aqui eu tenho também a camada no Corel, também é chamada de objeto.
Por que a camada é chamada de objeto? Porque todos os objetos que tem na minha área de trabalho estarão organizados aqui em camada, tá? Então, este é um conceito bem simples, bem básico, tá bom? E aproveitando essa aula, temos um segundo conceito aqui. Na verdade, ainda não estou na área de conceito, tá? Esse aqui é termos desenho, né? Desenho, trabalho criado no CorelDRAW, por exemplo, arte final, personalizada, logotipo, pôsteres, boletins informativos são chamados de desenho, tá? Desenhos. Então, ou seja, tudo que eu criar aqui no Corel é um desenho, tá? Então, agora eu estou com um documento aberto. Então, esse documento é chamado de desenho, tá bom? Então, se eu vier aqui no menu arquivo, vou vir aqui em abrir e eu vou procurar algo que eu fiz utilizando o CorelDRAW, seja qualquer coisa que nós fizemos aqui utilizando o Corel. Tá, então eu vou abrir aqui esse vetor aqui, abrir ele aqui, ó. Ok. Então aqui nós temos um desenho, mas o desenho não é porque eu peguei uma foto de uma rosa e eu desenhei o desenho, não. O desenho é o nome desse documento aqui, ó, chamado contorno, ou seja, se eu vier aqui e abrir outro documento, vamos abrir esse aqui, por exemplo, aqui, ó, que na verdade isso aqui é um cartaz, isso também é um desenho. Por isso que nós chamamos que essa janela quadrada aqui é a folha de desenho, tá? Então, tudo que é feito dentro da folha de desenho é chamado de desenho, tá bom? Então, se você fizer um cartão de visita, fala assim, eu vou criar um desenho. Então, você vem aqui, criar um novo desenho. Abra a página, eu acabei de criar um novo desenho ou um novo documento, tá bom? Vamos encerrar essa aula por aqui. Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.